Chegam ainda com a apuração sobre o julgamento. Luísa, começo contigo. Pela sua apuração, quanto tempo deve demorar, Luísa, até que o ex-presidente eventualmente passe a cumprir a sentença que foi proferida ontem pelo Supremo na prisão? A gente já mostrou ali a arte. Se você quiser voltar e chamar também, Luísa, fica à vontade, porque você entende muito melhor desse passo a passo. Pode fazer um cálculo mais preciso. Não, é o seguinte, Tainá. Primeiro, boa tarde para o Pedro, meu companheiro aí da maratona desses últimos dias, dessa última semana. Tainá, essa talvez seja a pergunta que as pessoas mais tenham dúvida, né? Em que momento a pena que foi imposta ontem ao ex-presidente Jair Bolsonaro vai, de fato, começar a ser executada, né? Em que momento o Bolsonaro vai, de fato, ser preso para cumprir essa pena que foi determinada pela primeira turma do STF. E pelos cálculos que as fontes ali do Supremo têm feito, Tainá, com base em todo esse passo a passo que a gente vê agora na tela, de que pode ultrapassar aí uns 2 meses, né? Então, a gente está no dia 12 de setembro, talvez lá para o fim de novembro isso possa ser possível. Esse é o cálculo inicial, é claro que depende de uma série de fatores, mas só para a gente ter uma ideia, é preciso, antes de qualquer coisa, antes de abrir espaço, por exemplo, para as defesas recorrerem, é preciso esperar a publicação do acórdão do julgamento, esse primeiro item que a gente vê aí na arte da tela. E isso tem um prazo que está no regimento do STF, que é de 60 dias. Claro que havia uma expectativa inicial por uma celeridade na publicação desse acórdão, né? Talvez já na próxima semana. Mas, diante das divergências que foram até bastante surpreendentes ali nos bastidores da corte, abertas pelo ministro Luiz Fux, a ideia é que a publicação desse acórdão demore um pouquinho mais. Porque para publicar o acórdão, isso depende de todos os ministros que votaram, os 5 ministros da primeira turma, ajustarem os seus votos, e a gente lembra que principalmente na dosimetria da pena, muitos tinham feito cálculos que chegaram ali a resultados parecidos, mas não necessariamente iguais, e aí na hora ali um foi adequando para acompanhar o outro e chegar ali em um consenso. Então tudo isso precisa ser revisado, precisa constar no voto, e aí esse voto precisa ser liberado para que depois se possa publicar o acórdão. E a gente sabe, os votos foram bastante longos, eu até fui abrir aqui, o voto do ministro Luiz Fux tem 429 páginas, né? E também temos o voto da ministra Carmen Lúcia, que também é um voto extenso, né? Que tem ali esses ajustes que precisam ser feitos. O voto da ministra Carmen Lúcia é um voto que aqui, no que ela leu, é mais sucinto, mas ela disse que vai fazer a juntada de um voto completo com toda a base teórica que ela preferiu não ler para não se estender ali na hora. Então, depende de os ministros liberarem esses votos, aí é elaborado o acórdão do julgamento com todos esses votos e tudo o que foi discutido, e só a partir desse momento é que se abre esse prazo de 5 dias para as defesas recorrerem, e aí tem que marcar o julgamento, como a gente também vê ali na arte da tela. Pode ter, como trouxe o Pedro, apontou muito bem, a possibilidade de um pedido de vista no julgamento desses embargos, uma possibilidade que foi descartada agora no julgamento de mérito pelo ministro Luiz Fux, mas não se sabe até o momento do julgamento se o ministro pode vir, por exemplo, a decidir pedir vista na hora de julgar esses embargos, né? Então, tudo isso pesa na hora de se calcular essa expectativa de quando a pena vai poder ser executada. Pela jurisprudência do STF, pelos precedentes que remontam até a época do mensalão, Tainá, a prisão é executada depois que o STF rejeita o segundo recurso. Então, a defesa recorre, o STF rejeita, se for o caso, né? Depois recorre de novo, aí só a partir da rejeição desse segundo recurso é que a pena começa a ser de fato executada, e aí é expedido um mandado de prisão definitiva contra o ex-presidente. É o famoso trânsito em julgado, né? Quando não cabe mais recurso ou quando todos os recursos já têm aquele caráter protelatório que já não tem mais potencial nenhum de mudar o mérito. Então, é quando se declara o trânsito em julgado da ação, e aí o mandado vai poder ser expedido. Resumindo toda a ópera que eu cantei aqui, Tainá, a expectativa é que isso possa levar, sim, até 2 meses.